Irmãos da PIBAB, irmãos da IBCO, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Nós continuamos expondo a carta de Paulo aos Filipenses e hoje nós veremos o capítulo 1 ainda, dos versículos 12 aos versículos 18, que diz assim: Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Todavia, que importa? O importante é que, de alguma forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado e por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei. Paulo estava preso agora, né? E isso deveria causar um medo, espanto no coração da comunidade de Filipe. E muito pelo contrário do que as pessoas estavam pensando, do que os irmãos estavam pensando, do que aqueles que se colocavam até como adversários religiosos do ministério de Paulo pensavam, não era uma coisa negativa. Não tinha sido o fim da missão de Paulo. Não tinha sido o fim do trajeto missionário dele. Muito pelo contrário. Paulo vai deixar claro, muito claro, que isso não é verdade. E é o que a gente vai ver hoje nessa exposição. Eu gostaria de pensar com os irmãos, baseados nesse episódio que acontece com Paulo e os irmãos lá em Filipe, que a perseguição por causa de Cristo propaga o nome de Cristo, encoraja os irmãos e amadurece os servos de Deus. Então, primeiro, propaga o nome de Cristo. Diz assim, versículos 12 e 13. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. Eu não estou na prisão porque eu sou um arruaceiro. Eu não estou na prisão porque eu roubei. Eu não estou na prisão porque eu afrontei as autoridades locais. Eu estou na prisão por amor a Cristo, porque eu entreguei a minha vida para isso e porque, por amor a Cristo, eu continuo pregando mesmo debaixo de ameaças. Se a gente for analisar um pouco, a partir de Atos, a vida missionária de Paulo, a gente vai perceber que em suas viagens missionárias ele sofreu muitas perseguições. Ele passou por muitos conflitos e por amor a Cristo. A gente sabe que Paulo ele era um perseguidor e agora, por amor a Cristo, ele passa a ser perseguido. A perseguição na vida de Paulo, a gente vai perceber que não é um pesar. Ele sabe exatamente a quem ele está servindo e ele sabe as consequências de servir a esse Jesus. Para aqueles que estão cegos, para aqueles que têm um zelo equivocado politicamente e religiosamente, vamos dizer assim. Então, primeiro ponto, que a perseguição por causa de Cristo propaga o nome de Cristo. Alguns poderiam pensar, e agora? E agora? O evangelho vai parar? O grande apóstolo Paulo está preso, ele está encarcerado. E o evangelho será que vai parar? E Paulo ele vai dizer muito pelo
contrário. Irmãos, vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui. Eu não precisei nem sair daqui da prisão para que o nome de Cristo fosse tão divulgado, porque as pessoas estão sabendo. Toda a guarda do palácio está sabendo. Paulo deveria falar de Cristo para os seus colegas de cela e para talvez alguns dos guardas que estavam ali. Né? E a razão pela qual Paulo estava preso era o mais intrigante para todos, e isso fazia com que se propagasse mais rápido ainda. Ah, por que ele está preso? Ele está preso por pregar o evangelho. Ele tem essa coragem. Ele teve essa coragem. Sim, rapaz, se ele teve essa coragem, esse Cristo deve ser tudo o que ele está dizendo que é. Esse Jesus deve, de fato, ser tudo o que Paulo prega sobre ele. E certamente isso contribuiu muito para que o nome de Cristo fosse divulgado, para que fosse propagado. Mas é importante destacar que a postura do apóstolo Paulo, a postura da liderança, fez grande diferença. Ao invés de ficarmos lamentando as circunstâncias pela qual estamos passando, aprendemos aqui com o apóstolo Paulo que precisamos olhar com outros olhos, buscar olhar a partir da visão que Deus quer que nós venhamos a olhar. Não lamentar pelas circunstâncias, mas ver, rapaz, aqui mesmo preso, qual é a minha condição hoje? É essa, eu estou sendo perseguido em tal área. Rapaz, como é que o nome de Cristo pode ser glorificado aqui? Como é que eu posso transformar isso em bênção? Senhor, me usa aqui nesse lugar onde eu estou, mesmo limitado. Mais ou menos isso que Paulo fez, né, a postura dele. O segundo, que é a perseguição por causa de Cristo, encoraja os irmãos. Nós vamos ver que os irmãos começaram agora, não todos, mas a maioria, foram motivados no Senhor por causa das algemas, né? Paulo vai dizer, porque ele estava preso, e eles começaram a pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Aquilo não trouxe covardia, aquilo não fez com que eles dispersassem, se escondendo em cavernas, em matagais, nada disso. Eles tiveram coragem. Bom, se Paulo fez isso, a gente pode fazer também. Porque Cristo, o mesmo Cristo que está na vida de Paulo, ele é na nossa vida também. Não é? E Paulo vai destacar dois tipos de pessoas que estavam divulgando agora o Evangelho. Tinha alguns que divulgavam por rivalidade, tentando minorar o nome de Paulo, fazer com que Paulo fosse diminuído por causa das perseguições, e Paulo, muito pelo contrário, ele está dizendo, não, o nome de Cristo está sendo engrandecido e vale muito a pena estar aqui. E outros por amor mesmo, outros se dedicavam amorosamente ao serviço do Evangelho. Então, a palavra de Deus ela não estava presa junto com o apóstolo, mas ela trouxe liberdade para os irmãos, liberdade para proclamar a palavra do Senhor. E terceiro é que a perseguição por causa de Cristo amadurece o servo de Deus, traz maturidade ao servo de Deus. Vamos ver no versículo 18, Paulo dizendo que, embora muitos tentassem ainda aumentar o seu sofrimento através da própria pregação, para ele o que importava? O que importava é de que, se fosse por formas escusas ou por boas razões, contanto que o nome de Cristo estava sendo proclamado, divulgado. Fica aqui um exemplo para nós. Não devemos murmurar, não devemos ficar questionando ao Senhor pelo nosso bem-estar. O importante é que o nome de Jesus Cristo seja em nós glorificado. O importante é que o Senhor, contudo, seja exaltado em nossas vidas e que as pessoas tenham a chance de, através de nós, seja na bonança ou seja na perseguição, que eles tenham a oportunidade de ver em nós Cristo e que nós tenhamos a graça e a simplicidade de querer viver Cristo em nossas vidas, independentemente das circunstâncias as quais estejamos passando, que nós venhamos a amadurecer como cristãos, como filhos de Deus, como liderança, como futuros pregadores, como o ministério de louvor, como ministério de oração, ministério infantil, todos os ministérios da igreja, que venhamos a amadurecer em nome de Jesus. Amém.